Muito bem, pessoal. Sim, eu acho que diante desses últimos acontecimentos que está todo mundo observando aí, eu acho que valia a pena a gente fazer uma apresentação um pouco mais longa, um pouco mais extensa sobre qual é a nossa opinião. Acho que a palavra certa não é nem opinião nesse momento, na verdade, qual é a nossa percepção. Acho que mais do que tudo que a maioria dos investidores querem nesse momento é uma percepção sobre o que está acontecendo dentro do cenário, ou mais tentar entender algumas conexões que a princípio não parecem ser tão óbvias. Né? Acho que por isso que vale a pena a gente fazer esse bate-papo, essa última semana especificamente, o último final de semana foi o último final de semana de muito estudo para mim, pessoalmente, para tentar entender e para tentar dividir um pouco essas percepções com o nosso cliente e para tentar passar a mensagem menos viesada possível, independentemente de qualquer situação que esteja sendo passada, para que, no final das contas, todos possam estar tranquilos com o que está acontecendo dentro do cenário. Tá? E eu acho que a primeira coisa que eu acho bem interessante da gente falar é que as crises econômicas, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. A gente, às vezes, tem uma percepção, e a nossa memória ela é muito curta, a gente guarda as coisas num tempo muito presente, mas as crises econômicas, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar nos últimos 100 anos, tá? No intervalo dos últimos 100 anos, eu quero citar as principais crises econômicas que a gente viveu no mundo. Tá? Então, eu começo naturalmente pela crise de 29, foi uma crise muito mais séria até do que essa crise que a gente está vivendo agora do coronavírus. Depois eu tive a crise do petróleo na década de 70 e tudo aquilo que envolveu, toda a questão geopolítica que envolveu o petróleo na década de 70. Depois eu tive a famosa Segunda-feira Negra na Bolsa Americana em 1987, recorde que essa última semana bateu, superou em perdas no mercado americano a Segunda-feira Negra de 1987. Depois nós tivemos a crise asiática e a consequência da crise asiática, a crise russa, no final da década de 90, que ameaçou a própria estabilidade da moeda, a própria estabilidade do plano real aqui no Brasil. Depois a gente teve os atentados terroristas de 11 de setembro, que trouxeram mais uma vez muita volatilidade. De maneira mais dramática ainda, a crise financeira de 2008, a crise dos títulos do subprime, e essa foi uma crise que eu pessoalmente já vivi como profissional de mercado financeiro, eu já estava no mercado na época, e muitas das lições que eu tenho passado para os clientes nesse momento são lições que eu aprendi ali, eu acho que isso agora é importante, então até por isso que a gente está aqui dividindo isso um pouco com vocês. Eu acho que ter vivido essa experiência agora ajuda a transmitir para vocês a tranquilidade necessária para encarar esse momento de crise. Depois, como consequência da crise de 2008, a gente teve a crise da dívida europeia em 2010, quando a Grécia quebrou e teve outros eventos muito dramáticos. E agora a gente vem com a crise gerada pelo coronavírus, que se iniciou a partir da China. Então, apesar dos gatilhos serem diferentes, né, em 2008 eu tive, por exemplo, o gatilho das hipotecas subprime nos Estados Unidos. Depois, na crise asiática, eu tive a bolha das .com também no final da década de 90, início dos anos 2000. Apesar do gatilho ser diferente, ou seja, o que desencadeia a crise é diferente. A essência do que acontece num período de crise é igual. As consequências econômicas para os ativos financeiros, elas são parecidas. A única coisa que vai mudar, naturalmente, então, é o gatilho que gerou aquela crise. Então, sobre especificamente o coronavírus, eu nem vou discutir as questões relativas à saúde, relativas se é exagero, se não é, porque não sou profissional de saúde, acho que não é meu papel, até desejo toda a sorte, de antemão já agradeço todo o esforço que os profissionais de saúde vêm fazendo no mundo inteiro para conter esse surto, e esse trabalho aparentemente está só começando no Brasil. Então, não vou entrar nesse mérito da questão, porque acho que tem muito pouco a contribuir com isso. Tá? Eu vou falar basicamente dos aspectos econômicos dessa crise e na verdade, a conexão entre a saúde e a economia, ou seja, o gatilho que começou na saúde, em que momento que ele
se torna econômico. Tá? E aí, para contextualizar isso, né, como o epicentro dessa crise começou na China, por que esse contágio? Então, eu acho que nada melhor do que contextualizar com alguns números da economia chinesa hoje e por que isso se torna tão relevante. Tá? Em primeiro lugar, a China hoje tem a maior indústria do mundo, tem o maior número de manufaturas do mundo. Tá? Isso é extremamente relevante. Além disso, ela é a maior compradora de bens do mundo inteiro. Tá? Qualquer país hoje tem um comércio relativamente intenso com a China, afinal de contas, eles têm o maior mercado consumidor e o mercado consumidor que mais cresce no mundo. Dentro de uma economia globalizada, hoje praticamente você não tem economias independentes ou totalmente independentes, ou que não se beneficiam de alguma forma do tamanho desse mercado consumidor. A nossa economia aqui nem se fala por ser uma economia basicamente exportadora de commodities. Né? E, além disso, é o maior mercado de trabalho do mundo. Essa grandeza da economia chinesa, ela tem algumas consequências para a atividade econômica e alguns impactos. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho da grandeza que todos esses indicadores que eu citei agora acima representam em termos práticos. Só para vocês terem uma ideia, tá? 75% dos componentes utilizados em todas as TVs do mundo são fabricados na China. E cerca de 85% de todos os componentes de smartphones do mundo também são utilizados na China. Mas se engana quem acha que é limitado a questões de produtos eletroeletrônicos. É um erro perceber isso em relação à China. Para vocês terem uma ideia, 85% dos medicamentos produzidos nos Estados Unidos têm algum componente chinês na sua composição. A Volkswagen tem 40% da sua produção no mundo feita na China. Então, as proporções disso são gigantescas. Uma parada na economia chinesa, que hoje representa 18,1% do PIB global, tem efeitos na cadeia de uma maneira geral. No primeiro momento, e aí de imediato, o que a gente começa a perceber que já é um efeito dessa crise? Primeiro, o próprio custo do combate. As primeiras estimativas dos relatórios com os quais eu tive contato nos últimos dias dão conta de que o custo de combate à crise ao redor do mundo, de combate ao surto, a própria parte de saúde especificamente, será de 43 bilhões de dólares. Ou seja, os países, os estados envolvidos no combate ao coronavírus vão gastar, em média, em torno de 43 bilhões de dólares para conter o surto. Isso por si só já causa uma pressão sobre os orçamentos das economias ao redor do mundo. Tá? Além disso, de maneira imediata, a gente está observando isso no noticiário, e talvez seja a parte mais perceptível, mais próxima que a gente vem vendo, é a circulação de pessoas, a circulação de bens e mercadorias, tá? Que foi basicamente travada. Só para vocês terem uma ideia, no momento onde a gente está aqui conversando, cerca de 80% das reservas de hotéis estão sendo canceladas ao redor do mundo. E o número de passageiros em trânsito vai reduzir em termos de 70%. Isso é muita coisa. Esse é o primeiro impacto, ou seja, o impacto mais imediato da crise ao redor do mundo. Por quê? Se o isolamento social, que tem tanto se falado, é a melhor forma de conter o surto, isso tem um impacto imediato sobre transportes e logística. Nós estamos observando agora, no final de semana, o cancelamento do Mundial de Fórmula 1, da primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 na Austrália, eventos esportivos ao redor do mundo sendo cancelados por questões muito simples. Se a melhor forma é o isolamento social, então prende as pessoas em casa, fecham-se as fronteiras para tentar conter o avanço da epidemia. Não é à toa que as primeiras vítimas desse surto foram as companhias aéreas. Uma companhia aérea inglesa quebrou e eu vi no final de semana que a KLM está com problemas de crédito e precisa ser socorrida. E também a gente tem que imaginar que isso vai acontecer no Brasil. Né? A American Airlines cancelou praticamente todos os seus voos para o exterior, incluindo os voos do Brasil. Isso vai trazer um impacto gigantesco na indústria de uma maneira geral. E também não é difícil de imaginar que as nossas companhias locais também
vão acabar sofrendo os efeitos desse surto, os efeitos desse cenário. Então, o setor aéreo é um setor extremamente exposto a essa crise e isso esse impacto é imediato. Tá? Agora, além desse impacto, que é relativamente óbvio, né? Se eu prendo as pessoas nos seus países, prendo as pessoas nas suas casas, o que mais que acontece depois? O que vem depois? Por que isso é tão relevante? Essa análise é tão importante de se fazer e o que acontece além simplesmente do fluxo de pessoas? Bom, primeiramente, a gente tem que entender um pouco sobre a estrutura da economia mundial. Né? Se a gente for pegar, eu tenho basicamente o setor produtivo e o setor financeiro muito conectados. As empresas que produzem bens e serviços para atender às nossas necessidades, elas tomam empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras. É assim que funciona em todo lugar do mundo. Não é à toa, por exemplo, que aqui no Brasil a gente tem grandes instituições financeiras, na China a gente tem grandes instituições financeiras. Quando você empresta dinheiro para uma empresa fazer um investimento, o pagamento daquele investimento, daquele empréstimo que você fez, está condicionado à empresa gerar caixa. Vender seus bens, vender seus serviços, vender os seus produtos para quem? Para o consumidor final. Então, o consumo das famílias ele tem um impacto muito importante sobre toda a estrutura. E como as pessoas estão em casa, basicamente o consumo vai desabar. Não só na China, como, em consequência disso, na Europa, nos Estados Unidos, e a gente imagina que mais para frente, aqui no Brasil também. Quando o consumo desaba, você leva toda a cadeia com ele. Por quê? As empresas, então, não geram caixa, mas os juros que elas têm que pagar das dívidas que tomaram para financiar seus projetos de investimento não param de chegar. E aí você tem um problema em cadeia. A empresa não gera caixa, não tem dinheiro para honrar suas dívidas e leva todo o sistema com isso. Essa é a semelhança entre todas as crises financeiras. A gente observa claramente isso na crise de 2008, na crise de 2010 e agora na crise em 2020. Esse contágio do sistema como um todo. Basicamente agora pela queda do consumo. Então, nessa essência, todas as crises são iguais e não muda. Então, esse é um impacto quase que pós esse impacto imediato. O tamanho desse impacto a gente ainda vai levar algum tempo para medir, porque a gente vai ter basicamente que medir qual é o nível de exposição das empresas, das dívidas e das instituições financeiras. O maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele diz que é quando a maré baixa que a gente descobre quem é que estava nadando sem roupa. Porque, afinal de contas, traduzindo isso para o economês, quem é que estava mais endividado? Agora nós vamos descobrir quem tinha esse nível de endividamento um pouco mais alto e que agora vai ter problemas para gerar caixa. Então, para além desse impacto imediato, eu tenho, então, as instituições financeiras e aí sofre todo o sistema. O mercado imobiliário. Enquanto eu converso com vocês, o preço do petróleo está abaixo de $30. Isso inviabilizaria, por exemplo, a própria existência do pré-sal. Porque com o nível do petróleo tão baixo, não vale a pena tirar óleo em grandes profundidades. Além disso, eu tenho o setor de mineração sofrendo. Só para vocês terem uma ideia, em julho do ano passado, o preço do minério de ferro estava $120. Agora, 89. É uma queda muito grande que vem exatamente da percepção de que a atividade econômica vai desabar com as medidas para conter o surto. Então, quando a gente imagina, e eu vejo algumas pessoas tendo essa interpretação, que é o seguinte, mas é só uma gripe, isso não vai ter efeito. Na verdade, o efeito não tem nada a ver com os impactos na saúde. É o impacto para conter a epidemia que traz impactos na atividade econômica e que aí sim corre o risco de ter um efeito de contágio sobre todo o sistema. Então, nesse momento, todas as crises são iguais. Não tem diferença entre a crise de 2008 e a crise que nós estamos vivendo agora. E aí a gente começa a tentar entender quais são as ações que os governos podem tomar, quais são as ações que as pessoas podem tomar para que a gente possa ter uma recuperação mais rápida, uma melhora dos níveis de atividade econômica, ou mesmo tentar entender o que fazer nesse ambiente de crise. Então, partindo desse seguinte princípio, menos consumo,
menos receita, mais pressão sobre o caixa das empresas, o que pode levar, inclusive, algumas empresas à falência. Tá? Isso aconteceu em todas as crises. Todas as crises fez uma vítima do nível de desalavancagem financeira que foi gerado com um dos efeitos da crise. Então, nesse cenário, a gente começa a tentar se questionar, né? Ou seja, como é que fica? Ou seja, para onde a gente vai agora? Então, diante desse impacto, ou seja, diante de toda essa grandeza que esse evento, de toda a grande proporção que esse evento acabou tomando, para onde vai? Como me posicionar? Tá? O que fazer nesse momento? Aí aqui é onde eu vou tentar fazer uma única conexão entre a economia e a saúde. Mais uma vez, como eu disse lá no começo, não sou profissional de saúde, não vou fazer nenhum comentário a respeito disso, porque estaria entrando num terreno que definitivamente não me pertence. Tá? Bom, do ponto de vista econômico, vai depender do período de isolamento que as pessoas vão ter que fazer. Né? Se o isolamento social se torna uma arma contra a contenção do vírus, quanto tempo esse isolamento vai durar? Na China, a gente já começa a ver o nível de atividade voltando ao normal. As medidas de restrição já começam a diminuir. Hoje eu li que o hospital de Wuhan, que foi o epicentro da crise, já não tem mais pessoas internadas, já não tem mais infectados em razão do coronavírus. Então, isso vai passar. A grande questão é quanto tempo vai durar. Eu li durante o final de semana que cerca de 84% das modalidades olímpicas ainda não conseguiram fazer suas classificatórias pelo cancelamento dos eventos ao redor do mundo. Quanto maior o tempo onde isso durar, maior tende a ser o impacto sobre a economia. As primeiras estimativas dão conta de que o PIB global vai retrair 0,25% em razão da crise do coronavírus. Parece pouco, mas não é. No PIB americano, no segundo semestre, as primeiras estimativas dão conta que ele vai cair 4% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento chinês, que iniciou a expectativa, o ano com uma expectativa de crescimento na casa de 6%, já teve um recuo de mais de 2 pontos percentuais. Isso tem um impacto, pelos números que eu coloquei lá no começo, sobre toda a cadeia. Então, na China, aparentemente, a atividade econômica ela começa aos poucos a voltar ao normal, com a redução das medidas de restrição. O mesmo vai acontecer com todos os países afetados pela economia. Nos Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa, na Europa vai acontecer a mesma coisa. Agora, quanto maior o tempo onde isso durar, maior vai ser o impacto sobre a economia e, consequentemente, sobre todo o sistema e sobre o preço dos ativos. E aí agora a gente começa a ver muita preocupação no investidor, especialmente aquele investidor que entrou na renda variável nos últimos anos. O número de investidores da Bolsa cresceu absurdamente no ano passado. E esses investidores, e nesse momento é um momento de testar convicções, porque a gente sempre ouviu, sou um investidor de longo prazo. Agora a gente vai descobrir se é mesmo um investidor de longo prazo, ou mesmo entender quais são as características que o investidor precisa ter para se autodefinir ou mesmo ser considerado um investidor de longo prazo. Então, nesse momento, a primeira coisa a se fazer, nada de pânico. Todas as crises, e eu citei crises importantes do sistema, passaram. Se você executou o seu planejamento financeiro, se a sua tomada de risco ela foi ligada aos seus objetivos de médio e longo prazo, pode ter certeza, essa crise vai passar. Eu vou dar um exemplo muito simples do que aconteceu com a Bolsa no pós-2008. No pós-2008, no ano de 2009, o Ibovespa subiu 88%. Então, a intensidade da retomada pode ser tão forte quanto a intensidade da queda. Nesse momento, não é então para correr, para sair, se desfazendo de todas as posições para fugir da crise. Porque a crise vai passar, o cenário vai se normalizar, e aí, longe de mim querer dizer quando, ou em que dia, ou quanto tempo vai durar. Eu apenas sei que, olhando para o passado, todas as crises passaram. Aliás, quem nesse momento fala que
os gráficos de bolsa, porque formou a figura do tatu manco numa perna só e o mercado vai subir. Isso é uma bobagem que só faz o investidor perder dinheiro. Isso é besteira. Não acreditem nesse tipo de charlatanismo nesse momento de crise. Todo o portfólio de investimentos, nesse momento, está sofrendo os efeitos da queda no preço dos ativos, que não só apenas os ativos de bolsa, os ativos de renda fixa também estão sofrendo. Então, essa história de que este gráfico foi infalível, isso é uma bobagem que não dá dinheiro para ninguém, a não ser para as pessoas que vivem de vender esses relatórios. O que vai fazer você efetivamente se dar bem nos investimentos em renda variável é ter exatamente os seus investimentos em cada uma das suas caixinhas. A caixinha de curto prazo nos investimentos livres de risco, a caixinha de longo prazo nos investimentos com mais volatilidade. Então, nesse cenário, se você executou o seu planejamento financeiro da forma como ele foi recomendado, eu te asseguro, vai passar. Não sei quando, não sei em que momento, mas se os seus investimentos em renda variável estão associados ao longo prazo, eles vão se recuperar. Sempre se recuperaram. Podem levar mais anos. É exatamente por isso que os investimentos em renda variável estão associados aos objetivos mais médio e longo prazo, aposentadoria ou mesmo aqueles objetivos que você não tem um prazo curto de resgate. Então, nesse momento, quem está com os planejamentos financeiros executados da maneira correta está simplesmente observando o seu portfólio, sofrendo naturalmente, porque todos os ativos estão caindo, mas sabendo que aquela parcela dos seus investimentos ligadas à renda variável tem um objetivo de médio e longo prazo. Outro ponto importante, e aí eu entro mais no dia a dia, porque é natural, a gente tem uma percepção muito simples. Quando o mercado começa a cair, você começa a achar que a bolsa está barata. E aí você vai querer comprar. Eu quero comprar porque já caiu e não vai mais, não tem mais como cair porque o mercado está barato demais. Lição que eu, Mário, aprendi durante a crise de 2008. Nada é tão barato que não possa cair mais. Agora, não é hora de peitar o mercado tentando achar fundo ou tentando acertar o fundo. A Bolsa estava em 118 mil pontos. A Bolsa caiu quase 45 mil pontos. Se você deixar para comprar, depois que o mercado tivesse recuperado um pouquinho, você ainda vai ter muito chão para subir. Não precisa tentar ficar acertando o alvo da queda. Isso só vai te trazer ansiedade e vai te causar mais prejuízo, porque toda vez que você errar, você vai ter que operar, vai desfazer, estopa para comprar, e aí você se perde. E aí você se perde. O que faz o investidor quebrar na bolsa são basicamente 3 aspectos: o medo, a ganância e o tempo. Se você controlar o seu medo de fugir da bolsa, simplesmente porque o mercado está caindo, se você controlar a sua ganância de não achar que o mercado já caiu demais e que agora está na hora de comprar, e entender que o seu planejamento financeiro, e não existe estratégia melhor para controlar o risco das suas aplicações que o fator tempo, eu garanto para você, de quem está nisso há muito tempo, que seus portfólios vão se recuperar. Podem levar alguns anos, naturalmente, mas agora não é hora de peitar o mercado. Vai trazer ansiedade e necessariamente vai te fazer perder dinheiro. Outra coisa que eu tenho escutado muito nos últimos dias: pega a ação que mais caiu e eu vou comprar. Esse é um dos maiores equívocos, porque exatamente pelo cenário que eu coloquei ali atrás, as ações que mais estão sofrendo agora são as ações que vão sofrer no cenário. São as ações mais endividadas, são as ações que tendem a sofrer mais com a queda no fluxo de mercadorias e serviços. Então, não necessariamente as ações que vão performar bem no pós-crise são as ações que estão caindo agora. E aí eu tenho um case de quem viveu isso durante a crise de 2008 e via isso acontecer muito de perto. Tá? Quais foram as ações que mais subiram no período pós-crise de 2008? Foram as ações ligadas ao setor de construção civil. Por quê? Uma das formas do nosso governo reagir, ou seja, lá atrás, para estimular a economia, nasceu o programa Minha Casa Minha Vida. Pouca gente se lembra disso. O Minha Casa Minha Vida é uma consequência direta da tentativa do nosso governo estimular a economia para atenuar os efeitos da crise.
nasceu ali o programa Minha Casa Minha Vida. Naquele momento, todas as empresas do setor de construção civil se deram muito bem na Bolsa. Um exemplo claro é a MRV, que subiu naquele ano mais de 300%. Então, não é hora de tentar ficar achando a ação que mais caiu, porque a ação que vai se recuperar no período pós-crise podem ser simplesmente as ações das empresas que serão beneficiadas pelas ações dos governos para tentar manter o nível de atividade econômica. Todos os governos vão fazer isso. Os Estados Unidos já anunciou juros zero, um pacote de estímulos de mais de $1 trilhão. Para quê? Para tentar estimular a economia e conter a recessão. O mesmo vai acontecer no Brasil, em maior ou menor escala, naturalmente, em escala diferente, pela própria diferença de proporção da economia. E as empresas que vão se beneficiar no cenário pós-crise são as empresas que terão um impacto positivo dessas medidas econômicas. Então, é um erro pensar que a ação que mais vai subir ali na frente é a ação que mais caiu agora, porque pode acontecer que o nível de atividade daquele negócio nunca mais se recupere, em virtude dos eventos da crise. Então, pensem sempre nisso, tá? E fiquem sempre de olho. Por isso que nós temos, por exemplo, uma carteira recomendada aqui na V10, que é rebalanceada todos os meses. Para que serve esse rebalanceamento? Exatamente, é a nossa leitura, a nossa percepção de que esse cenário, de que essas empresas vão se favorecer ou estar mais ou menos beneficiadas no cenário de recuperação da economia. E, sobretudo, eu acho que até para finalizar, a mensagem principal, eu acho que o que todo investidor nesse momento tem que aprender e perceber é que o melhor manejo de risco para qualquer carteira de investimentos é o prazo. É por isso que aqui na V10 a gente fala tanto da alocação por objetivos. A alocação por objetivos, ela nada mais é do que a definição do seu horizonte de tempo. O dinheiro que você está investindo para viajar com a sua família para Disney daqui a 6 meses, quer dizer, para Disney não, né? Agora não. Né? O dinheiro que você está investindo para viajar com a sua família daqui a 12 meses, o dinheiro que você está investindo para trocar seu carro daqui a 1 ano, ele não pode estar aplicado no mesmo lugar onde você está investindo dinheiro para daqui a 10 anos para otimizar o seu capital. Ele tem que correr muito menos risco. Então, ao fazer isso, né, ao colocar a importância da alocação por objetivos, o que a gente tenta fazer? Tirar o fator emocional das decisões. Então, aqueles investidores que entendem que os seus investimentos de risco estão associados a investimentos de médio e longo prazo, estão, nesse momento, muito pelo contrário, com um senso de oportunidade. Senso de que talvez seja a hora de aumentar um pouco mais o risco. E talvez vai ser mesmo. Por quê? Porque não existe ferramenta melhor para controlar o risco de uma carteira de investimentos do que o prazo. E o entendimento desse prazo é extremamente importante. Porque, para resumir tudo aquilo que a gente falou nesses últimos 28, 29 minutos, é o seguinte: a única coisa que eu consigo entender olhando para os gráficos, quando eu pego um gráfico do índice Dow Jones dos últimos 100 anos, só tem uma coisa que a leitura do gráfico vai me ensinar, olhando para o passado, é que o futuro vai me surpreender. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para todos vocês, uma mensagem de tranquilidade. Quem quiser ter acesso às estatísticas que me fizeram trazer isso aqui, são baseados em 2 relatórios, os 2 estão em inglês, mas quem quiser mandar, a gente repassa até para vocês terem as fontes. Então, essa é a nossa mensagem. Estejam tranquilos, estejam disciplinados ao seu planejamento financeiro, entendam que isso é mais comum do que parece, que o efeito de saúde tem um efeito econômico e isso leva o sistema como um todo, mas fiquem calmos, fiquem tranquilos e podem ter certeza, oportunidades surgirão, mas você tem que estar atento e especialmente disciplinado ao seu planejamento financeiro para poder aproveitá-las. Um abraço e até a próxima.